Bom dia, pessoal do oitavo. Seguinte, hoje tem consulta médica, então resolvi fazer o vídeo gravado para vocês, tá bom? Quanto a isso, ele vai acabar sendo um pouquinho menor, não há necessidade de me estender muito no vídeo gravado. Eu vou falar tudo que a gente tem que falar. Os exercícios que eu enviei, gente, eu não solicitei que vocês me mandassem foto, apesar de alguns terem me mandado. Tem problema. A gente vai corrigir na próxima aula, sexta-feira, tá certo? E é bem capaz que eu acabe mandando o restante do conteúdo para vocês fazerem também. Mais exercícios. Então, vamos falar sobre o sistema urinário, bora lá para o nosso programinha e começar a nossa atividade, certo? Deixa eu organizar as coisas aqui para escrever. Bom, o que é que a gente vai falar aqui? Ó, gente, eu vou tentar usar bastante a digitação, porque eu vou falar muitos termos e aí eu acho que isso ajuda mais na hora de organizar a aula para vocês, tá bom? Então, bora lá. Sistema urinário. Gente, quando a gente fala do sistema urinário, a gente fala também, ele é também conhecido como sistema excretor. Tá? O termo escritor não é muito utilizado, né? Porque a gente fixa muito num ponto só sobre a função dele. A função dele é um pouquinho mais do que somente isso, tá? Então, vamos pegar nessa ideia, tá? Para falar do sistema urinário, o sistema urinário é uma das funções é excretar substâncias, tá? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui umas setas. Tem um conjuntinho de setas que eu vou pegar para a gente poder trabalhar. Fica mais bonitinho, né? Deixar o negócio mais organizadinho e tudo mais. Então, eu vou ver aqui. Talvez venha aqui de novo, vocês vejam isso. Deixar no azulzinho, vamos lá. É, primeiramente, a gente vai falar sobre a excreção. O que que vem a ser a excreção, certo? Cara, a excreção nada mais é do que o que é formado durante algumas reações químicas no nosso organismo, tá? E ele acaba sendo a produção de resíduos. E muitas vezes esses resíduos eles são tóxicos para a gente, certo? Só que eles precisam, por isso que eles são excretados, né? Por isso que eles são eliminados, tá? Então, bora botar aqui as definições, né? A expressão seria que durante as reações químicas que acontecem no nosso organismo, bom, vírgula, a produção de resíduos, muitas vezes tóxicos. Tóxicos. Bom, esses resíduos são chamados de excretas. Excretas. Pronto. Eu vou até fazer o seguinte, ó. Eu vou até dar um enter aqui nessa diferença. A gente vai acabar escrevendo mais coisas sobre resíduos, tá? Agora é o seguinte. Além disso, o processo, o processo dessa eliminação, processo da eliminação, favorita, né? Dessa, dessas substâncias chama-se excreção. Eita que eu botei F demais. Chama-se é, excreção, vírgula, e geralmente é feito pelo sistema urinário. Olha, gente, a gente fala de excreção do sistema urinário, mas a gente precisa ter em mente uma coisa: não é só o sistema urinário que faz, tá? Tem que marcar aqui. Chama-se excreção. Não é só o sistema urinário que faz a eliminação dessas substâncias, tá? A gente tem a eliminação também de uma excreção chamada gás carbônico, né? Dióxido de carbono, que ele é feito pelo nosso pulmão, tá? Então, a gente não vai concentrar somente nesse ponto. É por isso que eu falo que a gente pode chamar de sistema de excretor totalmente, porque tem outros órgãos que fazem a excreção também, como o pulmão, tá? E aí, quais são os principais elementos que são excretados por esse órgão? Então, por aqui, ó. Principais
excreções. Excreções. Eu vou botar aqui, ó, nitrogenadas. Bom, por que eu estou botando nitrogenadas? Porque a maioria das excreções que nosso corpo faz, ela é um composto nitrogenado. Então a gente vai ter, vou até botar aqui com classe novamente. A gente vai ter parte desses elementos feitos, vai ser. Calma, você consegue. Calma que a gente consegue. Parte desses resíduos que a gente vai excretar, eles são compostos nitrogenados. E aí existem três tipos desses principais compostos que a gente faz parte da eliminação, né? Um primeiro é a amônia. A amônia é um composto nitrogenado. Uma característica dela é que ela é muito tóxica, tá? E aí ela é excretada principalmente por invertebrados e alguns animais aquáticos, tá certo? São invertebrados aquáticos e animais aquáticos. Por que ele é excretado por esses dois tipos de animais, todos os dois aquáticos? Porque como ele é muito concentrado, ela é muito tóxica, ela precisa ser diluída. E para isso acontecer, ela só pode ser diluída em ambientes onde tem muita água. Então, é por isso que temos essa primeira situação aqui. Esses animais, inclusive aqui, ó, esse tipo de excreção, a gente, a gente pode dizer, amônia, né? A gente pode dizer que os animais que realizam esse tipo de excreção são os animais amoniotélicos, tá? Os amoniotélicos são esses animais. A outra forma de excreção que a gente tem é uma excreção que ela é uma excreção intermediária, ela não é nem tão tóxica, também ela não é tranquila de utilização, é o ácido úrico. Tá? Esse é outro tipo de excreção que ele tem uma toxicidade média, tá? Os animais que excretam esse tipo de excreção são os uriotéricos. E aí, como acontece? Basicamente, ela já começar a ser feita por animais terrestres. Só que não é todos os animais. Entre o grupo dos insetos, dos répteis e das aves, tá? Aí, esse tipo de eliminação, todas vêm da amônia, tá, gente? Todas as eliminações, a principal questão é sempre a amônia. Só que a amônia aqui, no caso dos animais, é convertida em ácido úrico, que é menos tóxico. E é uma conversão feita porque esses animais, eles são animais terrestres, então eles não têm acesso à água como tem os animais aquáticos, para poder fazer a eliminação de forma direta e com a toxicidade que tem, seria terrível para a gente, seria fatal, né? Tanto para os ureotélicos quanto para o próximo que a gente vai falar. Os ureotélicos não é ureotélicos, é uricotélicos. É esse termo aqui, ó, uricotélicos, que vem do úrico, tá bom? O último meio que tem, aí sim, que é o que a gente produz, que é o que a gente elimina, é a famosa ureia, tá? E o que é que tem a ureia de curioso? É que ela é eliminada, bom, os animais que eliminam ela, já acabei descrevendo, né? São os ureotélicos, certo? E esses animais, basicamente, no grupo deles estão os anfíbios, basicamente, anfíbios e mamíferos, tá? Então, são esses dois grupos que acontecem. Tanto a conversão da amônia em ácido úrico quanto em ureia, ele é realizado pelo nosso fígado, tá? Então, o fígado ele tem um processo bem importante nesse tipo de produção. Mas assim, como é que é produzida a ureia? Da ureia? Da onde é que vem essa produção da ureia? Vou botar até em hashtag aqui pra gente ir acompanhando. Gente, a produção da ureia, a ureia, na verdade,
que é o nosso elemento escritor, ela é produzida por meio de metabolismo de aminoácidos, tá? Então, esse é o elemento que é eliminado na hora de produzir a famosa ureia. E como é que a gente pode meio que organizar esse tipo de produção? Bora colocar aqui que existe uma ordem, né? A gente vai ter o aminoácido, que é o que vai ser excretado. Pô, isso que a setinha aqui, a setinha não ficou legal. Então, bora pôr normal. Então, temos o aminoácido, que é o que vai ser quebrado, né? Esse elemento ele é quebrado. Depois que ele é quebrado, ele vira a amônia, tá? Depois que ele vira amônia, aí sim ele vai ser convertido em ureia. E depois que ele é convertido em ureia, ele vai sofrer a excreção, tá? Ele vai ser literalmente eliminado do nosso organismo quando ele fazer todo esse processozinho, tá? É, Pois bem, mas aí qual vai ser esse famoso objetivo? Por que que a gente excreta essas substâncias? Qual é o objetivo desse processo no nosso organismo? Tchau, Rosinha, tá? É bom a gente saber essas situações, né? Então é o seguinte, eu vou botar até com hashtag também para esse tipo de informação. Então é o seguinte, o objetivo é manter constante a quantidade de algumas substâncias, mantendo o equilíbrio. Vou botar aqui, mantendo o equilíbrio químico interno, tá? Inclusive ele recebe um nome, e esse nome que a gente dá é homeostase. Tá? Eu vou escrever aqui parênteses. Manter o equilíbrio. Então, toda vez que vocês verem esse processo, a gente chama esse processo de homeostase. Tá? Esse é o nome que recebe o quando o nosso organismo ele luta para manter esse equilíbrio dessas substâncias nele. E aí, um dos processos que é feito nada mais é do que a eliminação dessas excreções através do sistema urinário, né? Da conversão da ureia e do sistema urinário, tá? Bom, continuando então, o que é que a gente pode falar? Esse aqui, gente, essa primeira parte, eu estou falando basicamente de todo o nosso sistema excretor, né? Não estou falando de todo o sistema excretor, mas estou falando qual é a função do sistema urinário, o que que ele excreta e como é que ele excreta, certo? Como é que é formado esse processo de excreção e a excreção, tá? Deixa eu ver aqui uma coisa, pronto. Eu vou até fazer a correçãozinha aqui que eu não coloquei. A amônia tem acento, tá? Pronto, e acho que ureia também, né, gente? Ureia não tem acento. Então, a gente já começa a ter uma noção do que é. Eu vou passar outra informação que eu acabei não deixei registrado, né? Que é importante. A amônia ela é um elemento de alta toxicidade. A gente tem a ureia. Eu falei que era baixa, mas a ureia não é baixa. A ureia ela é média toxicidade. E nós temos aqui o ácido úrico, que esse sim é baixa toxicidade. Certo? São algumas classificações que é importante a gente ter ciência dela. Deixa eu ver como é que eu faço. Deixa eu diminuir ele aqui e botar aqui no canto. Deixar aqui. Melhor, né? Eu subo esse aqui, pego de cá e coloco aqui. Aí aqui a gente consegue já ter essa noção de como é que é as características de cada um desses elementos. Bora lá para o nosso
falar do tópico da aula, que é o verdadeiro tópico, sistema urinário. O que é que eu vou fazer? Eu vou trazer para vocês aqui, eu vou apresentar essas características principais do sistema urinário, a sua função, as suas partes. Depois disso, a gente vai lá para o nosso aplicativozinho para ver e acompanhar cada uma dessas partes que nós temos, certo? Eu nem vou para aquele muito complexo, eu vou para o mais simples que a gente tem aqui. Então, primeiramente, qual é a função do sistema urinário? É importante para a gente já ter uma noção do que está falando. O sistema urinário, a principal função é remover excretas do sangue. Então, vamos lá, sistema urinário, a função é remover as excretas do sangue, tá? E como é que ele faz isso? Por meio da produção e eliminação da urina. Novamente, para a gente lembrar, quando a gente fala do processo de excreção do sangue, o que, que ele faz? Ele pega a quebra dos aminoácidos, elementos que já são tóxicos para a gente, e ele descarta de alguma forma. Basicamente, ele descarta esses resíduos que são resultados de aminoácidos, né? No caso, são nitrogênio, bases nitrogenadas que ele acaba eliminando. Além desse tipo de excreção, a gente tem a outra excreção que é feita pelo nosso pulmão, que a gente não definiu dessa forma como gás carbônico. O gás carbônico é um elemento de excreção que também é tóxico para a gente precisa eliminá-lo, senão pode levar à nossa morte. Tá? A função do sistema urinário, então, é a eliminação através, a filtração do sangue e a sua eliminação através da produção da urina. Tá? Uma outra função do sistema urinário, até quando ele vai fazendo essa filtragem do nosso sangue, é a de reabsorver o máximo de substâncias importantes para o corpo. Um outro ponto bem interessante desses sistemas é que eles tentam, no máximo, eles tentam pegar o máximo de substâncias que foram utilizadas e reutilizar. Nosso corpo sempre vem com esse trabalho de tentar aproveitar o máximo do que tem nele e evitar qualquer tipo de desperdício. E aí nós temos, basicamente, os rins, certo? Como o principal órgão do sistema excretor, tá? E aí, para que ele serve? Para que ele serve? O rim é praticamente onde acontece todo o processo, tá? Ele é quem realmente filtra e quem realmente cria, forma a urina. Todos os outros órgãos, eles são para encaminhar ou para armazenar a urina e sua futura eliminação. Aí, inclusive, a gente vai ter uma parte para falar só de umas especificidades dos rins, tá? Porque ele é responsável pela filtração do sangue e formação da urina, como eu falei para vocês. Como é que então acontece esse processo? Olha, o sangue ele vai entrar no rim através de uma artéria, ó, curioso, de uma artéria, certo? Porque tem uma pressão maior. E aí ele vai, a artéria vai diminuindo, né? Vai para uma arteríola até virar um capilar, e nesse capilar ele vai realizar esse processo de filtragem. Depois disso, ele vai retornar por rim, só que ele não retorna por uma artéria, ele retorna por uma veia renal. Então, observa esse percurso, tá? Ele começa, vai para uma artéria e retorna por uma veia, tá bom? Bora lá, então, como é que a gente vai definir isso aqui? O sangue entra no rim pela artéria renal e vai diminuindo seu calibre até chegar com um capilar, certo? Com o sangue filtrado, ele retorna por uma veia renal. Então, o sangue entra por uma artéria e retorna por uma veia renal. Tá? Então, esses são os principais pontos do rim. A gente, quando eu terminar de fechar esse ponto todo aqui, nós vamos falar um pouco das características do que tem no rim. Tá? O que é que faz ele ser tão importante.
Vamos ter aqui agora o ureteres, certo? Que nada mais é do que os tubos de aproximadamente 20 centímetros que conecta os rins à bexiga, certo? E outros pontos, o que ele faz? Ele conduz a urina, dos rins até a bexiga. Ele só é uma ponte de conexão que vai levar a nossa produção da urina que acontece nos rins até a nossa bexiga, tá? Então daqui a gente já começa a ter algumas das principais funções desses sistemas todos. Bora organizar aqui, que eu botei só uma cópiazinha para ficar legal, para ficar mais fácil na hora de produzir aqui. Eu vou até copiar aqui, estou copiando aqui. Então, depois do ureter, o que é que vem em seguida? Vem a nossa bexiga urinária. E qual é a função da bexiga urinária? Antes de falar a função, lembrar para vocês que ela é um órgão elástico, ou seja, elas conseguem aumentar e diminuir de tamanho de acordo com a necessidade. E a sua função é de armazenar a urina produzida pelo rim, tá? Ou pelos rins. São mais de um rim, né? Para botar no plural, pelos rins. Um fato curioso, vou botar até aqui, mas vou botar entre parênteses. Quando o volume da urina produzida chega a aproximadamente 300 ml, já dá a vontade, dá a vontade de urinar. É um fato curioso. A bexiga, ela pode caber, acho que a capacidade dela chega até 1 litro, gente. Agora só conferir aqui, capacidade de armazenamento da bexiga. Então, ó, chega até meio litro, na verdade, certo? Inclusive, o pessoal fala que a bexiga do homem é maior que a bexiga da mulher. Diferença entre bexiga masculina e feminina. Bora ver aqui. Qual a diferença? Bora ver aqui. Se eu achou a informação relacionada à bexiga, tá, gente? Os outros a gente pode falar que tem diferença assim, de várias coisas. Não tô achando fácil, não. Se não tô achando fácil, também não vou continuar pesquisando, não. Mas vale a pena essa pesquisa. Eu quero que vocês me tragam aí na aula na seguinte a diferença entre a bexiga, na sexta-feira, a diferença entre a bexiga masculina e feminina em relação ao tamanho. Porque assim, dizem que a mulher ela costuma ir mais vezes ao banheiro no dia do que o homem, porque a sua bexiga ela é menor, tá? Então é um fato curioso, certo? E tá, quando o volume do produto chega aproximadamente, dá vontade de urinar, ponto. E o tamanho médio, tá? O tamanho médio máximo é de 500 ml. Então, pode dizer que a bexiga, quando chega ela chega no máximo a 500 ml. E pode ver que ela não espera encher demais, porque ela corre o risco de rasgar, né? É uma bexiga, é uma célula, então elas correm o risco de uma lesão séria. Então, quando chega mais ou menos um pouquinho depois da quantidade do meio que a gente precisa para eliminar, ele já começa a bestar. Aí já apareceu para perguntar qual é a grande importância da bexiga urinária, por que que ela é tão importante o órgão para a gente. Assim, hoje, claro que evita que a gente use fralda a vida inteira, né? Se a gente não tivesse esse sistema de produção urinária adequado, a gente ficaria pingando ureia toda a nossa vida. Então isso já é uma coisa para o homem moderno. Mas o grande processo de evolução disso daí é que quando a gente não vai excretando urina o tempo inteiro, a gente evitava que predadores se aproximassem da gente simplesmente pelo cheiro. Porque eu pensei, se o ser humano, qualquer animal produz urina o tempo inteiro, ou seja, sai pingando urina pelo pênis o tempo inteiro, em todo canto, ou a mulher pelo sistema urinário mesmo. Esse gotejamento ele seria uma trilhazinha onde vai identificar a localização desse animal e seria um caminho para o predador seguir, né? Então daí você já tira a importância do sistema urinário
da produção da bexiga em si, né? Não só de excretar, mas de conseguir armazenar a partir dessa excreção. Os animais que não tinham essa bexiga provavelmente morreram porque simplesmente deixaram essas trilhas fizeram com os animais com que os predadores chegassem de forma mais eficiente nelas, tá? Olha que importância, né? Bom, a última parte da bexiga é a uretra. E aí a gente vai falar várias coisinhas dela, tá? No caso da uretra, é o canal pelo qual a urina é eliminada do organismo, tá? Essa é a primeira função básica da uretra. Só que ela tem algumas características que diferenciam, né? No caso, por exemplo, na mulher, ela é curta e conduz apenas a urina. Bom, já no homem, é mais comprida e tem dupla função, tá? Ponto. Vírgula, na verdade, né? Não, vírgula. Além da urina, também conduz o espermatozoide, certo? Que é do sistema reprodutor. Esse sistema que a gente vai falar ainda, tá? A gente vai falar dele. A gente vai falar dele e vai trazer mais ou menos quais são as funções principais que existem, tá? Já temos aqui então algumas características. Já temos as partes do sistema urinário, como é que funciona e tudo mais. Bora pegar uma imagem aqui. Sistema urinário e depois a gente vai para o nosso aplicativo. Aqui a primeira imagem é para a gente poder entender como é que seria esse processo dele. Quando eu estou falando para vocês da uretra, acho que dá até para eu pegar esse material aqui e jogar para cá, viu, gente? Eu vou botar esse negócio aqui, acho que dá para pegar esse daqui e a gente jogar lá para cima. Ó, dá mesmo, tá vendo? Que aí deixa tudo organizadinho aqui sobre essa parte. Então observa aqui, ó. Esse de cá é o nosso sistema urinário. Observa todas as partes que eu falei para vocês. O principal órgão responsável pela produção da urina é o rim, certo? Ou seja, não é produção, é produção da urina, né? Mas ele filtra o sangue para produzir a urina, é o rim. Temos a ureter, os ureteres, que são esses dois pontinhos onde ele encaminha o, a urina produzida para a bexiga. Temos a bexiga, que é onde armazena essa urina, e a uretra, que é onde justamente a gente elimina essa urina, tá? Então nós temos essas partezinhas do nosso organismo. Bora então para o nosso mapa anatômico. Eu não vou usar aquele que eu acabei não liberando ele. Eu esqueci de pegá-lo e liberá-lo para que a gente pudesse utilizá-lo. Bora ver aqui. Tá. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Ele está pedindo a aba, não é a aba, né? Pela janela. Tá, captura de janela. E, gente, pessoal, parece que não vou conseguir enviar a produção aqui do nosso aplicativo. Fonte, captura de janela. Pronto. Oxi, 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 oxi. Vamos lá, vamos fechar aqui. E vamos abrir novamente para a gente ver se a gente faz a captura dessa tela. Para mostrar para vocês minimamente, né, se a gente consegue ver o nosso sistema. Captura de janela. Captura de janela 2. Rapaz. Tá vendo aí que eu tô botando todas as outras capturas que tem aqui, mas ele não botou captura da janela. Bom, então a gente vai para a captura
Não, não dá pra ir pra captura da tela. Vamos ter que ir pra captura da tela, gente. E aí a gente vai ter uns dois probleminhas técnicos aqui que a gente resolve no decorrer da vida, tá bom? Então, agora aqui, captura da tela, que é o que me sobrou. Aí vocês vão ver minha telinha aqui. E aí, ao tirar, vocês vão ver o aplicativo que a gente vai usar, que é esse daqui. Tá bom? É o que sobrou, gente. Deixa eu aprovar isso aqui. Eu vou botar aqui transição. Botar aí. Tá bom? É o que sobrou pra gente. Inclusive, eu espero que vocês estejam vendo essa captura, tá, gente? Bom, então é o seguinte. Aqui a gente tem o nosso sistema urinário, que é esse de cá, ó. Tá vendo? Como eu falei pra vocês. Gente, professor, parece que tá travando tudo aqui. Você tá com dificuldade de mexer nas coisas hoje? Bora ver se vai ser isso mesmo, gente. Ó, gente, o professor tá com muita dificuldade de mexer nos equipamentos hoje. Bora voltar para nossa antiga tela, então. Eu vou ficar devendo para vocês vou ficar devendo para vocês essa produçãozinha, né, gente? Já que eu tô com dificuldades aqui do nada, a gente começou a ter dificuldades na hora de apresentar os órgãos necessários. Mas não tem problema não, vocês estão querendo a gente ver ele com paciência e sem estresse, tá? Já que não tá dando para ver agora, também a gente não vai transformar isso num absurdo. Bom, curiosamente, a uretra, que vocês, a gente vai ver, até pedir para vocês verem aqui depois, a gente vê depois, a uretra, dá para ver a diferença entre elas, né? Já que no homem ela percorre todo o percurso do pênis e da mulher ela tem um canal separado, tá? É um fato curioso, assim. A mulher, ela apresenta três canais. A vaginal, né? Que é o canal reprodutor. Ela apresenta a uretra, que é o canal de eliminação da urina. E ela apresenta o ânus. O homem, ele apresenta dois canais. Ele apresenta a uretra, que é o canal tanto de reprodutivo quanto de urinário, e apresenta o ânus. Fato curioso sobre as meninas. Inclusive, já teve questionamentos para minha pessoa sobre a menina que usa tá no país do mistural. Ela tem que tirar o absorvente, se botar um absorvente interno para fazer xixi. Gente, a urina e a menstruação vêm por canais diferentes, tá? Então não há necessidade disso. Se tiver usando absorvente externo, aí sim, mas se não, se tiver usando interno, não há necessidade. Tá bom? Pronto. Outra coisa interessante é que o controle da micção nada mais é do que o processo urinário, o controle da micção, que nada mais é do que aquela vontade de fazer xixi, ela é feita por alguns músculozinhos. Deixa eu pegar uma imagem aqui para mostrar para vocês. E esses músculos é quem fecha e quem abre essa urina, para a urina sair. Tá? Deixa eu ver que imagem bacana para a gente visualizar. Eu queria imagem com muitas informações, mas vai ser essa aqui mesmo. Então, como é que a gente volta aqui? E a gente faz o controle através de um músculo. Tá? Esse músculo aqui, ó. Os esfíncteres urinários. Tá? São essas duas pecinhas aqui. Elas, simplesmente você, quando contrai, você trava eles. Quando relaxa, a gente abre eles e faz a urina. Tá bom? Pronto. Essas são as informações básicas sobre isso. A gente tem outra coisa que é importante, isso aqui, que é importante a gente ressaltar. Deixa eu ver. Não. Que vai ser como é que essa urina ela é formada. A gente vai trabalhar com isso agora. Como é que a urina ela é formada? Vou botar aqui no tamanho que eu acho bacana. Para a gente fazer a produção. Então, bora falar sobre a formação da urina. Bom, como eu estava falando para vocês, o processo urinário envolve várias partes. Envolve o rim, vai para o ureteres, para a bexiga, para a uretra. Esse é o percurso dele. Mas toda a sua produção, basicamente, ela é feita no rim.
E aí, a formação da urina, como é que ela se dá dentro do rim? A primeira coisa que a gente precisa saber é que no rim tem um elemento que nós chamamos de néfron. Tá? O néfron é o que eu posso dizer para vocês aqui? Deixa eu buscar minhas setinhas. O néfron nada mais é. Bora lá, pá. O néfron nada mais é do que filtros microscópicos por onde o sangue passa para ser filtrado, certo? No néfron, néfron, ele vai ser dividido em três grandes partes, tá? A cápsula glomerular, vamos ter o túbulo renal, tá? E por último o ducto coletor. É claro que o tubo renal, por exemplo, o glômerulo, tem umas especificações a mais, só que a gente não vai focar nessas especificações, certo? O objetivo da gente é apenas entender essas partes e compreender como elas se localizam. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui. Eu acho que eu salvei uma imagem sobre esse néfron já para a gente trabalhar com ele. Eu salvei mesmo, tá vendo aqui? Essa é a imagem que eu salvei do néfron. Eu vou deixar ela diminuída aqui para a gente poder conversar sobre e depois a gente amplia ela na lateral. Bom, o que eu estou falando para vocês de base sobre esses elementos? A primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente tem um rim, certo? Aqui está a sua composição. E cada partezinha dessa de cá, tá vendo? É onde ficam os néfrons. Gente, existe uma quantidade absurda de néfrons no nosso organismo, tá? É muito néfrons que tem para poder fazer esse processo de filtração. O que é que ele acontece? Como é que acontece a sua filtração? A primeira coisa que acontece no néfron é ele ser encaminhado para a nossa cápsula glomerular. Vou botar aqui embaixo que eu vou escrever aqui em cima sobre isso. Então, a primeira coisa que a gente tem é o encaminhamento para essa parte de cá, que é a cápsula glomerular. Glomerular. Ela é a primeira etapa da formação da urina. Como é que acontece essa etapa da formação da urina? A nossa urina, ela vai chegar aqui por essa partezinha, ela vai chegar aqui por uma artéria renal, e essa artéria renal, ela vai chegar nesse ponto de cá, vai vir com tanta pressão aqui, que vai ter uma pequena diferença de modificação da posição do sangue com essa cápsula aqui, ó. Tá? Então aqui é o glomérulo, que é um conjunto de um emaranhado de artérias ou de micro artérias, e lembra, Matheus, capilares, desculpa aí o zoomzinho. E esses capilares, eles acabam fazendo uma pressão onde nessa cápsula glomerular, ela começa a separar os resíduos tóxicos, tá? Os resíduos ruins da ureia do sangue e outros elementos tóxicos também. Nesse processo, ele vai vir por esse tubinho aqui, que nós podemos chamar todos de tubo proximal, que é tudo isso daqui, tá? Esse tubo proximal, ele vai começar a passar o processo dos elementos que não são mais necessários para o nosso organismo e, ao mesmo tempo, também ele vai ajudar na reabsorção das partes boas que a gente tem, que acabou saindo durante essa pressão também, certo? As minerais, a água que é reabsorvida, todo esse processo acontece nessa parte do néfron aqui, tá? Em todas essas partes do néfron de cá. A gente tem outra parte que chama de alça de Henle, ou alça do néfron, que é essa daqui, e ela segue para outro tubo também, né? A gente tem os nomes técnicos de tubo proximal, proximal contorcido e tubo contorcido proximal e tubo contorcido distal. Proximal é como se estivesse próximo e distal distante, e eles fazem referência à cápsula glomerular. Então observa aqui, nessa parte do rim, novamente o que acontece? O sangue vem para cá com alta pressão, por isso que ela vem da artéria, para que tenha pressão suficiente para fazer com que ele chegue e faça a eliminação desses componentes nocivos para a gente. Aí, pela passagem delas, consegue passar pequenas substâncias, entre elas está a amônia,
amônia não, desculpa, tá? A ureia, no nosso caso. E a ureia é passada e também é passado sais minerais e a própria água. Ela passa para cá, por esses tubinhos, durante o percurso. Alguns desses elementos que são importantes para a gente, eles são reabsorvidos, como sais minerais e a água, certo? Depois que passou por todo esse processo de cá, ele vem para esse tubo coletor, que é onde vai ser enviado a urina para o ureter e de lá para a nossa bexiga, certo? Observe que a gente tem vários desses elementos compostos daqui, certo? E é desta forma que ela acontece todo esse processo aqui de filtração. Então, bora lembrar aqui e colocar as partes, essas outras partes de sua importância. O túbulo renal, qual é a grande importância dele? Bom, aqui é a segunda etapa, tá? Nessa segunda etapa, as moléculas úteis são reabsorvidas. Não só isso, né? Como eu falei para vocês, a água também é reabsorvida, sais minerais são absorvidos e tudo mais. E a terceira, que é o ducto colidor, aquele ducto em linha reta, que ele lança a urina na pelvis renal, que segue para o ureter. Ureteres, para os ureteres, né? No caso, cada um vai seguir para o seu ureter, cada rim vai levar para um ureter específico, certo? Bora dar uma ampliada aqui nessa imagem, bora pegar essa daqui e colocar bem clássico aqui, já que a gente está falando dessa parte da estrutura. Deixa eu ver se eu acho outra estrutura aqui interessante. Aqui. Rim. Rim. Anatomia. Bora ver se eu acho a imagem que a gente consegue complementar essa entrada e essa saída que eu estou falando da artéria e da veia. Tem imagem boa aqui. Gente, o rim é um órgão pequeno, tá, gente? Ele é bem pequenininho, tem em torno de 10 centímetros de tamanho. E ele realmente parece com feijão, tá? Ele tem um formato bem parecido com o de um feijão. Pronto. Acho que eu posso pegar a imagem mais bonita. Deixa eu ver se eu acho a imagem mais bonita aqui. Eu vou pegar essa imagem de cá, que acho que ela traz o que eu quero mostrar para vocês de forma mais legal. A gente não precisa ficar preocupado com a anatomia específica do rim, de todas as partes e tudo mais. Aqui traz o que eu quero mostrar para vocês. Olha, o sangue entra pela essa artéria renal, onde ele vai ser distribuído, ele vai acabar levando oxigênio e alimentos também para os rins, e depois ele retorna por essa veia renal, tá? Ele volta para cá e vai diretamente para o nosso coração. Então, meio que ele funciona naquele sentido, né? Ele tira o sangue direto do coração e leva direto do coração, não passa para o corpo para depois chegar no rim. E aí ele vai fazendo todo esse processo de filtragem com a utilização do néfron, onde a cápsula glomerular ele recebe a pressão, extravasa um pouquinho desse líquido sanguíneo e ele vai tirando tanto a água como alguns elementos, os elementos ruins, como a ureia. E aí, nesse percurso todo do seu tubo contorcido, ele vai, o túbulo renal, né? Ele vai absorver água e sais minerais e depois ele vai para o ducto coletor, ou tubo coletor, que é esse daqui, ó. Que ele vai eliminar, vai trazer a urina para esses tubinhos aqui, que a gente chama de pelvis renal, e depois para a uretra, tá bom? Pronto. Então, bora lá agora continuar aqui com a nossa... Vamos lá. Tem que fechar aqui, que eu sempre deixo aberto aqui. Bora aqui, 250. Eu boto tudo, gente, 250 para dar aula aqui para vocês. Para ficar com a letra grande e ele ficar no formato bacana para a gente poder ir trabalhando. Fatos curiosos sobre toda essa produção de urina, tá? Deixa eu ver aqui. Por dia, vou botar em vermelho aqui, hashtag. Hashtag. Por dia, passam aproximadamente 180 litros de sangue são filtrados no nosso organismo pelos nossos rins. Ó, gente, 180 litros de sangue. Passa muito mais que isso, ó. Passa muito mais que isso.
Pense aí que o nosso sistema circulatório leva o quê? Leva acho que 1 minuto para passar 6 litros de sangue em todas as partes do corpo. Então, por minuto passa 6 litros de sangue, desses todo são filtrados 180 litros, tá? E desses 180 litros, com isso, são formados, né? Com isso, são formados entre 1 e 2 litros de urina nesse mesmo dia, certo? Um outro fator bem curioso, o red tag, é que cada rim tem aproximadamente 1 milhão de néfrons. Observa a quantidade absurda de néfrons que a gente tem para poder fazer toda essa filtragem, todo esse processo de filtração, que é bastante importante para a gente, tá? Bora lá então. Continuando agora, a gente vai falar sobre outro ponto muito importante, que é o controle hormonal da produção da urina. Essa daqui, na verdade, eu considero, claro que a anatomia é uma parte importante do estudo, mas esse controle hormonal ele é extremamente vital para a gente entender alguns processos que acontecem no nosso organismo. Acontece, por exemplo, vocês já viram falar muito do processo de ressaca, muito comum em pessoas que bebem bebidas alcoólicas em quantidades exageradas, tá? Só que ela também acontece com esportistas que fazem atividade física e não realizam a hidratação correta. Então, também pode acontecer esse tipo de problema aqui, né? Esse controle hormonal ele pode influenciar negativamente isso. Então, quando a gente fala do controle hormonal, a gente vai falar de uma substânciazinha que é denominada de ADH. No bom e velho português, deixa eu pegar aqui minhas setinhas. No bom e velho português, o ADH ele significa hormônio antidiurético, também conhecido como vasopressina, tá bom? Mas vocês vão ver bastante nesse termo, ADH para ele. Tá, gente? Qual é a função? Como é que é? O que acontece com esse ADH? O que é que ele é? Como é que ele age? O que é que ele faz? Tá? Olha, primeiramente, ele é liberado quando a quantidade de água no sangue diminui. Bom, então, liberado tá triste, né, gente? Liberado? A pessoa tá cada dia com a cabeça mais ruim para escrever. Mas a gente vai corrigir. O que acontece isso, né, gente? O ADH ele é controlado de acordo com a quantidade de água que tem no nosso sangue. Se a gente está tendo uma escassez de água no nosso sangue, onde vai ficar cada vez mais grosso, mais concentrado, o ADH bloqueia a saída de água do nosso corpo. Inclusive, bloqueia a saída de água pela própria urina. Tá? Ele, na verdade, ele age na urina, ele evita essa saída de lá. Ele faz com que os tubos coletores, os tubos distais, né, os tubos que fazem o processo de filtração e que reabsorvem águas nutrientes, eles se dilatem mais e absorvam mais água. Uma característica que quando isso acontece é que a nossa urina ela sai com a coloração bem amarelada, certo? E com um cheiro muito forte da ureia. Quando a gente sente isso, significa que ele está pouco diluído. E como eu falei, apesar de ele ter uma toxicidade média, ele ainda é tóxico. E se a gente tiver esse elemento muito concentrado no nosso organismo, isso é prejudicial. Então, quando a gente não tem um consumo adequado de água, ele pode levar a esse tipo de situação complicada. Tá? O que é que ele faz? Ó, então, ele atua no túbulo renal, que é justamente aquela partezinha que vai passar, vai ser coletada, né? Olha aqui. Túbulo renal, que é todo esse trechozinho aqui, ó. Ele passa por esse processo aqui. Então, ele atua no túbulo renal, aumentando a absorção da água e diminuindo a diurese. Galera, o termo diurese é produção de urina, tá bom? Quando a gente fala de diurese, está falando em relação à produção de urina. Então, novamente, como é que acontece com o processo de bebidas alcoólicas com isso daqui? Gente,
As bebidas alcoólicas, elas inibem a produção do ADH. Ou seja, quando a pessoa bebe cerveja, ele diminui essa produção de hormônio. Por isso que a gente chama que cerveja é um elemento diurético. Ou seja, ele aumenta a produção de urina. E aí, o que acontece? Quando a gente bebe cerveja, vai bebendo cerveja, a cerveja não repõe a quantidade de água, a gente vai eliminando toda a água que tem no nosso corpo, a gente elimina ela em excesso. Ao eliminar em excesso, a gente vai começar a ter uma quantidade baixa de água no nosso corpo, e aí a gente sente os sintomas delas, que um dos principais sintomas é justamente a dor de cabeça, a náusea e o enjoo. Claro que não é somente porque está eliminando toda a água do corpo. Ela faz parte. Quando se você tem pouca água, você vai sentir o que nós chamamos de ressaca. Só que além disso, por exemplo, a dor de cabeça no cérebro vem porque além da quantidade de água ter baixado no cérebro, ele ainda está direcionando mais água para os nossos fígados, onde ele vai ter que quebrar essas moléculas do álcool, certo? Para poder eliminar essa substância que ela é tóxica em alta quantidade para o nosso organismo, tá? É por isso que tem casos de pessoas que entram como alcoólico. O álcool não é uma substância saudável, é uma droga como qualquer outro elemento que vocês verem, é até mais perigoso que muitas drogas que tem por aí. Então a gente precisa ter essa noção, ter esse cuidado. Bom, como eu falei isso daqui, eu vou trazer essas informações para ficar mais claro para você. Né? Então, como eu falei, a urina mais amarelada é sinal do ADH em ação. Tá? Como assim ação? É, se você tá produzindo muito ADH, significa que você está evitando a perda de água. Se você está evitando a perda de água, significa que está saindo pouca água na urina. Se está saindo pouca água na urina, ela vai ficar concentrada, vai ficar mais amarelada e com cheiro mais forte de urina, tá? E aí, para a gente fechar aqui, beber muita água ou bebida alcoólica inibe a produção do ADH. Certo? Quando a gente bebe muita água, significa que o nosso organismo está de boa, ele não vai reter a água que tem no nosso organismo. Já o álcool, ele tem água, claro, mas o álcool ele acaba fazendo com que a gente acabe diluindo bem mais urina do que a gente realmente precisa diluir. E aí isso pode trazer uma situação meio chata. Bora mostrar aqui para vocês agora onde é que é produzido o ADH. Deixa eu ver se eu acho a imagem, na verdade, bonitinha da produção do ADH. Não estou achando ele não, mas eu vou pegar direto. Eu quero falar para vocês o órgão da produção do ADH. Cadê? Tchu, 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 tchá, 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 tchu, 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 tchá, 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 vai ser essa imagem mesmo aqui. Então, gente, ó, a produção do ADH, ela é dada por esse órgãozinho aqui. Eu vou botar a imagem aqui, porque eu botei a do rim, a outra ficou bem, bem grande. Pronto. A produção da nossa a urina, ela é feita por esse órgão aqui, ó. A hipófise. É esse bulbinho aqui, ó. Ele, claro, ele não só produz o urina, não, desculpa, o ADH. Ele não só produz o ADH, ele produz outros hormônios, mas entre esses hormônios está o ADH. Então, ela é feita por aqui, ele age diretamente nos túbulos renais, onde há toda a coleta e reabsorção da água e dos nutrientes, tá? Dos sais minerais e demais elementos. Tá bom, gente? Então, estamos aqui nesse ponto. Bora agora falar, acho que esse é o último ponto. É o último ponto, para a gente fechar o conteúdo sobre. Deixa eu tomar a aula aqui. Vai ficar maior do que eu queria? Vai ficar maior do que eu queria, mas não vai ficar tão maior, não. E que ele não vai ser uma aula um pouquinho mais curta para vocês, tá, gente? Como a gente vai conseguir fechar todo esse conteúdo, a gente vai deixar o tempo que sobrou para vocês fazerem as atividades. Então, vou falar sobre doenças do sistema urinário. Esse termo aqui não vai ter muito o que falar, não. Ele é super tranquilo em relação aos outros que a gente já trabalhou, tá? A gente vai ter, então, como doenças do sistema urinário, cálculos renais, tá? Que é as famosas pedras nos rins.
Dizem, algumas pessoas dizem, inclusive, que é uma das dores mais absurdas que o ser humano pode sentir, gente. É a famosa pedra no rim. Deixa eu ver se eu consigo botar essa setinha aqui, que eu tentei botar a última vez, não deu certo não. Bora ver se vai. Ah, fica feio também, ó. Eu precisei trocar a fonte toda do elemento, eu não vou fazer isso. Então, aí tem as pedras nos rins, que são um dos principais... Às vezes a língua fala, a cabeça, o cérebro fala mais rápido que a língua. Então, os cálculos renais são as pedras nos rins. E como é que ela é produzida? Por que acontece esse tipo de coisa? Gente, um dos elementos que leva a pedra no rim é a pouca ingestão de água. Se você bebe pouca água, você faz o elemento com que ele fique, os elementos que a gente tem que eliminar, que eles fiquem concentrados. E essa concentração, ela acaba solidificando em alguns casos, tá? Ele acaba se não está regulando sobre substâncias, sobre soluções saturadas, supersaturadas, insaturadas, aí você vai ver que quando ele chega no limite de diluição, o restante ele não dilui, ele forma um formato sólido, e ele fica lá. E aí, se você bebe pouca água, ele vai chegar no momento que o que você precisa diluir lá para eliminar, dos sais minerais e tudo mais, ele não vai eliminar, e essa não eliminação vai formar esses pedaços sólidos. Claro que tem pessoas que têm predisposição a melhor, a ter mais pedra nos rins do que outros. Muitos dos casos de pedra nos rins é eliminado pela própria urina, mas em alguns casos pode ter que ter intervenção cirúrgica, tá? Em casos mais graves pode ter isso. Então, bora falar um pouquinho de como é que acontece aqui. Ele é formado pelo acúmulo de substâncias que não são diluídas, né? Que não são diluídas, como o cálcio e o ácido úrico, né? Que apesar da gente não ter o ácido úrico como principal fonte de eliminação, ele é produzido pelo organismo. A coisa mais clara é, pode causar o sintoma, causar dores muito fortes. Eu faço questão desse muito porque realmente, pelos dilemas que eu ouço, pelas pessoas que eu ouço que falam, dizem que a dor é muito forte, é muito absurda, tá? E a prevenção acontece através da ingestão de água. Ou seja, a gente tem que evitar a urina concentrada. Tá? É a melhor forma de você não sofrer com cálculos renais. Bora ver se eu acho aqui alguma imagenzinha. Claro, imagem de desenho, né? Pedra, pedra no rim. Massa, eu gostei da imagem que eu achei aqui. Muito legal essa. Bom, bora botar aqui do lado. Depois a gente aumenta elas. Deixa bonitinho. Eu vou diminuir, depois eu aumento no final. Aqui, ó, gente. Como eu falei para vocês, a pedra no rim ela acaba sendo formada nessas regiões aqui, porque está passando pouca água e aí alguns desses elementos, como eu falei do cálcio, ele não consegue ser totalmente dissolvido e ele armazena. Então, quando ele armazena, ele pode descer aqui, se for muito grande, ele fica preso na uretra, no ureter. E isso daqui é o que pode doer. Também pode passar para a bexiga e ficar preso na uretra, tá? Eu acho que é mais raro isso daqui, mas ele costuma ficar preso nessas regiões. Então, tome cuidado, porque isso dói muito. Se você tem caso na família, que seu pai teve pedra no rim, sua mãe teve pedra no rim, ou algum parente mais próximo teve pedra no rim, tome cuidado, porque você pode ter uma tendência também a ter pedra no rim. E para evitar isso, você tem que beber bastante água, tá? Ou seja, beber o que o pessoal recomenda, em torno de 2 litros de água ao dia, né? Então, se você tem dificuldade, bota um alarmezinho no celular. Tem vários programinhas de celular que coloca lá, ó, beber água em tanto tempo. Então, eu recomendo que vocês sigam esses aplicativozinhos caso tenha essas dificuldades, tá? Um outro também que a gente vai falar muito é a infecção urinária. Gente, fato curioso, a infecção urinária ela é muito mais comum em mulheres do que em homens, tá? E isso se dá principalmente pela posição da uretra. A uretra do homem, ela é mais distante por exemplo, ele tem um tamanho mais longo e ele é mais distante do ânus. E a uretra da mulher não, a uretra da mulher, ela é menor,
Tipo assim, o homem tem 15 centímetros, a mulher tem 5 centímetros. Além de ser menor, ela é mais próxima do ânus. Então, numa higienização, que pode acontecer de forma errada, pode ter o contato de fezes do ânus por parte dessa uretra. E com esse contato, ele pode ter a proliferação de bactérias como a Escherichia coli, que é bem comum no nosso organismo, tá, gente? Ela pode levar a esse processo de infecção, tá? E aí essa infecção ela acontece principalmente na uretra, no caso mais tranquilos. O que é que a gente pode falar das infecções urinárias? Como eu falei, muito mais comum em mulheres do que em homens. As infecções urinárias é, acontece devido a micro-organismos patológicos, geralmente bactérias e fungos, tá? São os elementos mais comuns. É bem comum a pessoa ter que tomar um antibióticozinho para poder eliminar isso. Os sintomas são dor, bem comum, ardência na hora de urinar, em alguns casos mais graves, sangramento, tá? E também tem ardência, vou dar dificuldade aqui, né? Dificuldade de urinar e sangramento, tá? O sangramento é um caso dos mais graves. Deixa eu ver se eu botei a informação aqui. Botei sim, vou falar então mais pra frente. Cada lugar que vai acontecendo essa infecção, ela vai receber um nome diferente, tá? E é bem curioso. E aí vou trazer para vocês mais ou menos como é que seria isso aqui. Vamos lá então. Quando a infecção acontece na bexiga, chama-se, chega para a pessoa, chama-se cistite, tá? E aí o que acontece com isso aqui? Mas, como eu falei para vocês, mais comum em mulheres do que homens, por, digo, além de terem a uretra menor, ela fica mais, como eu tinha falado, né, gente? Ela fica mais próxima ao ânus. Então, esses dois fatores é o que levam as mulheres terem maior chance de infecções urinárias. Tá bom, gente? Bora aqui pro próximo que a gente chama. Bora puxar pra cá. Quando a infecção acontece na uretra, chama-se uretrites. Esse nome bonito já, né? Vírgula. Já nos rins, chama-se pronome da ponta aqui. Bom. Já nos rins, chama-se nefrites. Tá? Então, deixa eu marcar aqui essas nomenclaturazinhas para a gente ter elas bem clarinhas na nossa cabeça. Na bexiga, cistites. Na uretra, uretrites. E nos rins, nefrites, né, que acontece nos néfrons. Então, esses três são os três termos mais utilizados para esse tipo de infecção. A informação importante aqui que a gente complementar, que é como eu falei para vocês, os casos mais graves que acontecem nas nefrites, são as nefrites. Então aqui, ó. No caso da nefrites, há lesões nos glomérulos e a filtração é prejudicada. Por conta dessa lesão, um dos sintomas é a presença de sangue na urina. Então, quando tiver presença de sangue na urina, é porque os néfrons estão lesionados e está passando sangue por ela. Ou seja, ela não está tendo eficiência nesse processo. Aí há necessidade de procurar médico de forma urgente para entender o que está acontecendo
e tentar cuidar dessa infecção para evitar danos mais severos no nosso organismo, tá, gente? É bem importante a gente ter esses cuidados e entender. Observe como eu falei para vocês, em relação a sintomas e aos problemas, a gente não tem muito o que falar sobre a urina, sobre a bexiga. O acréscimo que a gente pode falar é o seguinte: quando nosso rim ele parar de funcionar, isso causa uns sérios danos para o nosso organismo, porque ele vai aumentar, ele vai cada dia que passar aumentar a concentração de ureia nele, e essa ureia, como ela é tóxica, aumentando a concentração, ela pode causar uma morte da gente. Quando há pessoas que têm esse problema por causa de infecção, perdem um rins, ou porque teve um câncer, precisa tirar o rim, ou qualquer outra coisa que envolva problemas da filtragem deles, a gente vai passar por um processo que nós chamamos de hemodiálise, onde praticamente de 3 em 3 dias, de 4 em 4 dias, você vai ter que passar por uma máquina, onde essa máquina vai pegar todo o seu sangue, tirar todo o seu sangue, filtrar o seu sangue o máximo que ela pode e retornar o seu sangue para o nosso organismo. Então, a gente tem essas máquinas de hemodiálise, elas foram feitas justamente para ter esse papel o papel do néfron, né, do rim. Ele pega o sangue, filtra todo o sangue e retorna para o nosso organismo com todos os cuidados que a gente precisa, tá bom? Então é o seguinte, ó, demorou uma hora e pouco, a gente conseguiu completar todo o conteúdo, a gente fechou esse ponto, e aí vou pegar até o livro de vocês aqui, deixa eu ver se está aqui. Pegar o livro de vocês, para a gente ver as atividades que vocês vão fazer agora, nesse momento de aula restante, tá bom? Inclusive, gente, a gente está andando até bem, viu? Já estamos no sistema urinário, a gente conseguiu falar do sistema urinário em 2 aulinhas. Na sexta-feira, então, a gente vai pegar para corrigir as atividades, a gente vai corrigir o máximo de atividades que a gente conseguir. E depois fica faltando o endócrino, genital e a puberdade. O endócrino vai ser rapidinho também. E o genital a gente vai falar com bastante tranquilidade. 495. Os mais pesados são esses 2 primeiros, né? Tem muito mais coisa para a gente falar. Então, dá uma leitura lá no livro, tem a explicação direitinho de tudo que eu falei para vocês. Ele fala do glomérulo, do tubo renal, ele só não dá muitas identificações. E aí vai ficar para vocês o exercício da página 488, tá? Então anota aí, 488, para vocês fazerem todas as questões. Se são poucas questões, é ótimo que sexta-feira a gente dá aquele corre para fazer essas correções adequadas, tá bom? Gente, brigadão aí pela presença de vocês, foi um prazer, mesmo que seja gravada, participar. Qualquer dúvida sobre o vídeo, mais vocês vão ver lá no WhatsApp, tá? Vou estar conectado. Beijão para vocês e até.